Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Essas lições se aplicam a qualquer versão do Excel. O VBA muda muito pouco de uma versão para outra do Excel. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, conhecer os mais de 50 livros de minha autoria, que à vontade para entrar aqui no site juliobatiste.com.br. Lá tem muito material gratuito, artigos, tutoriais, vídeos, tem até livros inteiros lá, como o livro de Windows 7 com mais de 1.800 páginas, livros de Windows Server, SQL Server, tem muita coisa lá, legal? Então estamos aí nessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre programação VBA no Excel, tá? Eu sempre digo e repito, quem não usa o VBA não usa nem 10% do que o Excel realmente oferece. Essa série ela é inicialmente, perdão, para quem é completamente iniciante no VBA. As primeiras lições começam desde o básico, de como gravar uma macro, até tópicos mais avançados. O uso do modelo de objetos do VBA, exemplos práticos para a solução de problemas reais, enfim, tem muita coisa. E também ao longo dos vídeos eu vou dando dica de materiais de estudo e outros sites, livros, cursos que complementam muito bem o que você está aprendendo aqui. Usem, abaixo do vídeo tem uma descrição, pessoal. Cliquem aí no mais, tem a descrição completa do conteúdo que tem no vídeo. E ali tem link para todas as lições já publicadas e dica de materiais de estudos. Usem os campos comentários para deixar as dúvidas de vocês. Eu não consigo responder de imediato, porque são mais de 500 vídeos aqui no meu canal do YouTube, mais de 5.000 tutoriais lá no site, todos com campo comentários, então eu vou respondendo à medida que o tempo permite, tá? E não esqueça de indicar, se você gostou dessa série de vídeos, não esqueça de indicar para teus amigos, para a tua lista de contatos. Farei o possível para sempre publicar novas lições, ok? E se você quiser se aprofundar de imediato num estudo bem completo de VBA no Excel, tem esse livro aí que eu indico, Aprenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis passo a passo. Embora seja Excel 2010, ele se aplica ao Excel desde o 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. É um livrão com 1.124 páginas. E além disso, na compra desse livro você ganha lá muitas videoaulas, mais de 50 horas de videoaulas de brinde. Aproveite então. Nesse endereço aqui você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele nas livrarias e ainda ganhar todos esses vídeos aqui, tá bom? No final do vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro e outros livros meus, mas agora vamos ao estudo. Vamos aprender mais um pouco sobre macros e programação VBA no Excel. Valeu e um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês a primeira lição, a primeira videoaula desse nosso módulo, onde nós vamos estudar um dos assuntos, ou melhor, o assunto mais importante quando se trata de programação VBA no Excel. Entender o que é uma biblioteca de objetos, o que é um objeto, o que é uma hierarquia de objetos, o que são métodos, propriedades, eventos e coleções de um objeto é o que tem de mais importante. Não é decorar objetos, decorar os métodos, não. Para isso existe a internet, para isso existe o Google, para isso existe meus livros. Você não tem que decorar, até porque são milhares, milhões de possíveis comandos, combinações, métodos, propriedades. Mas entender o que é um objeto, o que é uma biblioteca, uma hierarquia de objetos e o que são métodos, propriedades, coleções e eventos de um objeto. Entendendo isso aí, o resto tudo fica mais fácil. Esse, juntamente com módulos, procedimentos e funções e o entendimento da lógica básica de programação, são os 3 tópicos que você precisa conhecer. O resto tudo é aplicação. Às vezes a pessoa começa a estudar programação e acha que tem que decorar comandos. Esquece isso, não precisa decorar comandos. Você tem que entender a lógica, você tem que entender como é que funcionam as coisas. Depois que você entende como é a lógica, como é a estrutura, o que é um objeto, um modelo de objetos, aí facilmente você consegue buscar, pesquisar. Será que tem um objeto que faz tal coisa? Até na maneira de pesquisar fica mais fácil. Então o que nós vamos ver
ao longo de 27 lições, 27 videoaulas deste módulo aqui. Vamos começar entendendo o que é um modelo e hierarquia do objeto, os principais objetos do modelo da hierarquia de objetos do VBA no Excel. Vamos aprender como navegar através da hierarquia de objetos e aí vamos começar a estudar os objetos. Neste módulo nós vamos estudar o pai de todos, aquele principal, o objeto que está relacionado com o Excel propriamente dito, que é o objeto Application. Vamos estudar uma série de métodos e propriedades desse objeto. Depois nós vamos aprender a associar a tópicos avançados quando se trata de criação de funções e procedimentos. Eu disse para vocês lá no módulo 1, por exemplo, quando eu mostrei como criar uma função procedimento, mostrei que você define os parâmetros de entrada da função ou do procedimento e na hora de chamar a função procedimento você tem que passar os parâmetros na ordem que foram definidos. E lá eu comentei brevemente que existe uma maneira de contornar isso que é usando parâmetros nomeados. Que daí eu posso passar os parâmetros em qualquer ordem, pois eu estou associando um nome com cada parâmetro. E nesse módulo é uma das coisas que a gente vai ver. Vamos também falar sobre passagem de parâmetros por valor, por referência e assim por diante. Vamos estudar duas funções importantíssimas. A função MessageBox nós até já utilizamos em vários exemplos, do módulo anterior, mas de uma maneira bem simples, apenas para exibir informações e exibindo apenas o botão OK, que exibe a mensagem, você dá OK e ele fecha a janela com a mensagem. Vamos estudar em mais detalhes a função MessageBox e também a função InputBox. A função InputBox ela mostra uma janelinha com um campo, o usuário digita um valor naquele campo e o valor digitado é associado com uma variável de retorno da função. E vamos tratar de um assunto que a maioria dos programadores simplesmente ignora, mas você não pode dizer que é um programador VBA se você não faz tratamento de erro. Seu programa, nós vamos ver os tipos de erros possíveis e o que cada tipo causa. Então você tem que aprender a fazer o tratamento de erros, ok? Nas lições desse capítulo eu vou apresentar o conceito mais importante quando se trata de programação VBA, a hierarquia de objetos do Excel. Entender o que é uma hierarquia de objetos ou uma biblioteca, são sinônimos, o que são objetos e o que são os elementos de cada objeto, que são seus métodos, propriedades, coleções e eventos. Você verá que com o uso de objetos do Excel é possível acessar qualquer elemento de uma planilha. Por exemplo, é possível não só acessar os elementos que já existem, como criar elementos. Você pode criar gráficos usando o VBA, você pode criar tabelas dinâmicas, dashboards, qualquer coisa e que você pode fazer na interface gráfica, você pode fazer no VBA e de uma maneira automatizada. Por exemplo, você pode criar uma rotina em VBA que vai lá no Access, faz uma consulta, aplica filtros, retorna os dados e com esses dados monta um gráfico no Excel. Apresentarei o primeiro objeto na hierarquia de objetos, que é o objeto Application. Não vou só apresentar o objeto, vou fazer um estudo dos principais métodos e propriedades desse objeto, sempre com exemplos de código. Este é, sem dúvida, o conceito mais importante que você precisa dominar, e bem, sobre a programação VBA no Excel. Entendendo bem o conceito de objetos, hierarquia de objetos, métodos, propriedades, coleções e eventos, você vai dar um grande passo e tudo vai parecer mais fácil. Só que o contrário é verdadeiro também. Se você não entender o que é uma biblioteca, uma hierarquia de objetos, o que são métodos, propriedades, coleções e eventos, tudo fica mais difícil e você vai passar tentando decorar comandos. Se você não entender bem esse conceito, tudo vai parecer mais difícil e confuso. É aqui que muitas pessoas simplesmente param. E aí, Júlio, mas é difícil entender esse conceito? Não, vocês vão ver que é absurdamente fácil e simples entender esse conceito. Qual é o segredo? Ir estudando com calma, passo a passo, sem pressa, sem se afobar, sem se assustar. Por isso aqui vai a minha recomendação, estude com calma. Leia essas lições, lê na tela aqui, e assista esses vídeos quantas vezes forem necessárias, até não restarem dúvidas sobre o que são objetos, o que é uma hierarquia de objetos e o que são métodos, propriedades, coleções e eventos de objetos. E se você tiver dúvidas, sempre pode entrar em contato pelo e-mail. Entrar em contato pelo e-mail
informa o nome com o qual você está inscrito no curso, a lição e o módulo ao qual se refere a dúvida e descreve a tua dúvida, tá bom? O objeto representa um elemento da planilha do Excel ou o próprio Excel, um objeto da biblioteca de objetos do Excel. Eu posso ter objetos que representam lá um documento do Word, uma mensagem de e-mail do Outlook, uma apresentação do PowerPoint, mas como aqui nós vamos estudar os objetos do Excel, então cada objeto representa um elemento de uma planilha ou o próprio Excel. Qual é o elemento que representa o próprio Excel? Qual é o objeto? O objeto application, que é o que nós vamos estudar aqui neste módulo. Por exemplo, o objeto mais alto, o pai de todos, na hierarquia de objetos do Excel é o objeto application. Esse objeto representa o próprio Excel, ou seja, o aplicativo Excel. Quando você abre o Excel, não criou nenhuma planilha, não abriu nenhuma planilha, só abriu o Excel. É criado na memória do Windows um objeto application, o qual representa a instância aberta do Excel. Descendo um pouco mais na hierarquia, temos o objeto Workbook. O objeto Workbook representa uma pasta de trabalho do Excel. Uma pasta de trabalho é o quê? Um arquivo, ou XLS nas versões mais antigas, ou a partir do Excel 2007, um arquivo XLSX. Isso é uma pasta de trabalho. Para mim fazer referência, para mim acessar uma pasta de trabalho, existe um objeto chamado Workbook. Tá? Dentro de uma pasta de trabalho, dentro de um arquivo XLSX ou XLSM, se tiver macros, né? Eu posso ter várias planilhas. Cada planilha é representada por um objeto worksheet. Tá? Aqui eu estou apenas descrevendo, pessoal. Nós vamos estudar isso aí em detalhes nesse e no próximo módulo. Dentro de uma planilha eu posso ter dados em várias faixas de células da planilha. Uma faixa de células, seja uma célula ou 50 mil células, ela é representada por um objeto range. E esse objeto é tão importante que nas lições do próximo módulo nós vamos ter muitos vídeos para estudar o objeto range. Para acessar uma faixa de células, você pode usar a propriedade cells, que é uma das propriedades do objeto range. Ela retorna a coleção de células que fazem parte do objeto range. E assim por diante. Então a gente tem uma hierarquia bem definida. O objeto application representa o Excel. Dentro do Excel eu posso ter vários objetos workbook, posso ter várias pastas de trabalho abertas. Dentro de cada objeto workbook eu posso ter vários objetos worksheet, porque numa pasta de trabalho eu posso ter várias planilhas. E dentro de cada planilha, de cada objeto worksheet, eu posso ter várias faixas de células com as quais eu vou trabalhar, ou seja, vários objetos range. E dentro de um objeto range ainda tem uma coleção cells que permite que eu navegue por todas as células do objeto range, ok? O parágrafo anterior serve para dar uma pequena ideia do que é possível de ser feito usando a hierarquia de objetos do Excel na programação VBA. Literalmente é possível ter acesso a qualquer elemento de uma planilha do Excel. Por exemplo, você poderia criar uma rotina que percorre todos os dados de uma planilha, de uma pasta de trabalho, e coloca em negrito e fonte vermelha todos os dados que atendem a determinadas condições. Então você pode fazer uma rotina em VBA, que percorre lá todas as linhas de uma tabela de dados, de uma lista de dados no Excel, e a própria rotina em VBA detecta quando chegou no final da linha, e testa lá, por exemplo, uma lista de pedidos. Se o pedido é para o Brasil, se o pedido for para o Brasil, ele coloca todos os elementos daquela linha em negrito e em vermelho, ou só o nome do país em negrito e vermelho. O limite é a sua criatividade, a sua capacidade de lógica de programação. Ou você pode criar uma rotina que percorre uma faixa de células e exclui todas as linhas em branco de uma determinada faixa. Tá? Cada objeto da hierarquia de objetos do Excel tem métodos, propriedades, e eu diria mais, tem métodos, propriedades, coleções e evento. Os métodos são utilizados para executar uma ação. Eles sempre são, normalmente, nome de método é um verbo, que indica que ele executa uma ação. Por exemplo, abrir uma planilha, ó, o verbo, abrir. Ativar uma planilha, selecionar uma faixa de células, excluir uma faixa de células e assim por diante. Vejam que sempre o método está associado a um verbo porque ele representa uma ação, fazer alguma coisa. Os métodos estão sempre associados às ações e são representados por isso por verbos, acabei de comentar. As propriedades descrevem características dos objetos. Por exemplo,
O objeto range tem uma propriedade chamada count, a qual retorna o número de células da faixa associada com o objeto range. Então, as propriedades representam características dos objetos. Neste módulo, nas lições desse módulo, eu farei uma descrição do modelo de objetos do Excel. Já estou fazendo uma descrição, uma introdução, mas na próxima lição farei isso de maneira mais detalhada, inclusive com imagens. Apresentarei uma visão geral do modelo, bem como uma descrição da sintaxe geral genérica para uso de métodos e propriedades de um objeto. Também faremos um estudo detalhado do objeto application. Vamos ter várias lições para estudar os principais métodos e propriedades do objeto application. Vocês vejam que eu sempre estou colocando estudar os principais métodos e propriedades e não estou colocando estudar todos os métodos e propriedades, porque para estudar todos, gente, é muita coisa. Eu teria que ficar aqui 2 anos gravando videoaula só para estudar todos os métodos e propriedades do objeto application. Mais uns 3 anos para o objeto workbook, mais sei quanto tempo para o objeto worksheet e assim para cada objeto. Então a gente estuda os principais, os mais utilizados. Você aprenderá a utilizar uma série de métodos e propriedades do objeto applications, os principais métodos e propriedades. Também mostrarei o conceito de coleções e como utilizar as coleções do objeto application. Além dos exemplos teóricos para ilustrar o uso dos métodos e propriedades do objeto application, também vou apresentar uma série de códigos práticos e exemplos práticos para ilustrar a utilização desse objeto. Se eu tivesse que resumir a importância desse módulo, resumiria no fato de entender o que é um modelo de objetos, principalmente o modelo de objetos do Excel. Jamais, em hipótese alguma, nunca se preocupe em decorar métodos e propriedades, pois conforme eu mostrarei, o próprio Excel fornece ferramentas para que possamos encontrar ajuda rápida e facilmente sobre os métodos e propriedades de qualquer objeto. Legal? Mostrar isso para a prática, vocês até já mostrei numa das lições do módulo anterior, quando nós estudamos o ambiente de programação do VBA, eu mostrei o navegador de objetos mais rapidamente. Vou voltar a ele neste módulo, devido à importância dele. Vocês vão ver que rapidamente ali você localiza um objeto, ele mostra os métodos e propriedades desse objeto e você consegue retornar ajuda, descrição de cada um dos métodos e propriedades disponíveis para um determinado objeto. Vamos lá então. Já fiz aqui a minha propaganda da importância de entender o modelo de objetos no Excel. Então vamos lá, começar o nosso estudo sobre o modelo de objetos de programação VBA no Excel. Repito, pela enésima vez. E vou repetir ao longo dos vídeos desse módulo quantas vezes forem necessárias. Entender o que é um modelo de objetos, o que é uma biblioteca, o que são objetos, métodos, propriedades, coleções e eventos, é o que existe de mais importante quando se estuda programação VBA. Esqueça decorar comandos, não é isso que é importante quando se estuda programação VBA. Não é decorando métodos e propriedades que você vai aprender programação VBA. Até porque existem milhões de objetos, métodos e propriedades. É impossível, nenhuma cabeça, nenhum cérebro no mundo daria conta de decorar e o principal é que não é importante decorar métodos e propriedades. Importante é entender a estrutura do que é isso, tá? Pense nisso e estude esse módulo com dedicação. Valeu? Já fiz então aqui uma apresentação do que será visto nesse módulo e a partir da próxima lição vamos realmente começar a estudar em mais detalhes todos esses assuntos que eu descrevi no início da lição. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui nessa introdução a este módulo. Espero que ela já tenha despertado a curiosidade de vocês em estudar esses itens que foram apresentados e até a nossa próxima lição. Valeu! Muito bem! Espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês, exemplos que vocês possam ou usar diretamente no dia a dia de vocês ou que possam adaptar facilmente para o seu uso. Não esqueçam de sempre consultar o meu site aí, o juliobatiste.com.br. Lá semanalmente eu publico novos artigos, novas dicas, cadastro novos livros, videoaulas, enfim, sempre tem muita novidade. E, óbvio, muita novidade em diversas áreas, mas também na área de Excel e programação VBA para o Excel.
Reforço aqui para vocês a dica de que se quiserem um livro bem completo, bem didático, perfeito para quem nunca estudou VBA ou principalmente para quem já estudou VBA e achou difícil, desistiu, eu garanto para vocês que com esse livro aqui vocês não vão desistir. É um livrão com 1124 páginas de minha autoria, bem detalhado, bem didático, sobre macros e programação VBA no Excel. Ele foi escrito usando Excel 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E se vocês estiverem estudando no livro lá e surgiu uma dúvida sobre um exemplo que vocês não conseguiram implementar por algum motivo no Excel 2013 e 2016, é só mandar um e-mail que eu ajudo vocês, mas garanto para vocês, todos os exemplos funcionam em qualquer versão do Excel. Esse livro eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção bem especial, onde vocês podem comprar o livro pela metade do valor normal dele, o valor normal que está em outros sites, que está nas livrarias, acessando esse endereço aqui. Lá vai ter a descrição completa, índice completo e detalhado, e cálculo do frete, opções de pagamento, tudo direitinho. Vocês podem adquirir esse livro e ainda ganhar 12 bônus, que tem videoaulas de VBA, de dashboards, tabela dinâmica, muita coisa realmente. Aqui eu coloquei uma visão geral do que vocês vão encontrar nesse livro. Nesse endereço aqui tem o índice completo e detalhado, tá? É um livro realmente começa do básico e vai avançando bastante na parte de programação VBA, inclusive criação de tabelas dinâmicas, gráficos com VBA, e um capítulo 9 aqui que é só soluções práticas, user forms, estudo do modelo de objetos do VBA, enfim, muita coisa realmente. Ah, e aqui a lista de bônus que você recebe, eu coloquei 11, na verdade são 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro. Tá? Tem 2.400 planilhas profissionais, mais de 17 horas de videoaula, videoaulas de Access, videoaulas de Dashboard, videoaulas de User Forms, muita coisa mesmo, videoaula de função de pesquisa, tabela dinâmica, muita coisa. Deem uma olhada naquele endereço que eu passei antes aqui, ó, bit.ly/VBA Excel 2010. Esse endereço tem todas as informações sobre o livro, opção de cálculo de frete, compra, etc. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver interesse no livro, acessem esse endereço aqui, tem todas as informações. E mais uma vez agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido realmente muito útil. Farei um esforço para semanalmente publicar novas lições dessa série, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima lição. Valeu!